Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a estrutura da matéria, observe que até agora estávamos fazendo um estudo mais qualitativo. A gente não estava fazendo conta. E agora eu pretendo fazer um estudo quantitativo, para que possamos ter uma ideia de quantidade, de tamanho das coisas que nós estamos trabalhando até então. Então vamos lá. Queremos entender a estrutura da matéria. Nós já sabemos que a matéria é constituída por átomos. E, por sua vez, os átomos são constituídos por prótons e nêutrons que se unem, formando o que nós chamamos de núcleo atômico. E, exterior a esse núcleo atômico, existem partículas que giram em torno dele e essas partículas são chamadas de elétrons. No átomo neutro, a gente tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então apareceu essa história de nêutron. Nêutron por quê? Porque tanto o próton quanto o elétron, eles têm uma propriedade que nós chamamos de carga elétrica. É essa carga elétrica que faz com que um elétron, ele repele outro elétron. Um próton, ele repele outro próton. Porém, um elétron, ele atrai um próton. E os nêutrons nessa história, eles são neutros justamente por isso, porque ele não atrai, nem repele, nem prótons, nem elétrons. Sim, Marivaldo, e o que é carga elétrica? Eu não sei. É uma propriedade que quem tem são os prótons e os elétrons. E essa força de repulsão entre elétrons, repulsão entre prótons, ou atração entre prótons e elétrons, existe por conta da carga elétrica. E essa carga elétrica, ela deve ter uns dois tipos aí. Por quê? Porque elétron repele elétron, próton repele próton, elétron atrai próton. E resolveram chamar esses dois tipos de carga elétrica negativa. Quem tem a carga elétrica negativa é o elétron. E carga elétrica positiva. E daí vem aquela história de que os opostos se atraem. Opostos se atraem por quê? Porque elétron que tem carga negativa atrai próton que tem carga positiva. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter na mente sobre carga elétrica é justamente essa. Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem. Agora, qual a quantidade de carga elétrica que um próton tem? A gente simboliza a quantidade de carga elétrica que um próton tem pela letra E, que a gente chama de carga elementar, que corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Qual a unidade de carga elétrica, Marivaldo? A unidade de carga elétrica é o coulomb, em homenagem a um físico que deu grande contribuição para o estudo da eletricidade. O sobrenome deste físico era Coulomb. Então, o símbolo da unidade de carga, que é o Coulomb, é um C maiúsculo. E qual a quantidade de carga elétrica que o elétron tem, Marivaldo? Corresponde à mesma quantidade de carga elétrica que o próton tem, só que com o sinal trocado. Como assim? A carga elétrica do elétron é menos E, que corresponde a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, continuando. Eu sei que quem tem carga elétrica são os prótons e os elétrons. Não tenham como criar carga elétrica, não tenham como destruir carga elétrica. A carga elétrica, ela pertence lá ao próton e ao elétron. Sendo assim, se eu tenho um sistema isolado, que não recebe carga de fora, não perde carga para fora, o que é que acontece? A quantidade de carga elétrica vai ser sempre a mesma. É o que nós chamamos de princípio de conservação da carga elétrica. Ou seja, para deixar mais claro, se eu tenho um sistema isolado, basicamente, o que é que eu posso fazer? Posso transferir elétrons de um corpo para outro. Ou seja, o quanto de elétron um corpo perdeu, o outro vai ganhar. Agora, Marivaldo, não tem como transferir prótons de um corpo para outro? Não, os prótons estão fortemente ligados lá no núcleo atômico. Não tem como a gente arrancar prótons do núcleo. Isso a gente consegue na bomba atômica.
E a gente sabe que quando a gente consegue tirar o próton lá de dentro, ou seja, partir o núcleo atômico, uma energia muito intensa é liberada, que corresponde ao poder de destruição de uma bomba atômica, que é a energia nuclear. Então, nos nossos estudos aqui, o que a gente pode dar para um corpo ou retirar de um corpo são elétrons. Por quê? Porque a força que une o elétron ao átomo, ou seja, o elétron ao núcleo, ela é muito menor que a força que une os prótons lá dentro do núcleo. Então, é muito mais fácil a gente dar um elétron ou retirar um elétron de um átomo. Então, vamos pensar aqui. Um corpo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, ele é neutro. Se eu retiro elétrons desse corpo, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Ou seja, com mais cargas positivas que cargas negativas. Então ele vai ficar carregado positivamente. Por outro lado, se eu der elétron para o corpo, que está inicialmente neutro, ou seja, com a mesma quantidade de prótons e de elétrons, esse corpo agora que ganhou elétrons, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. Então ele vai ter um excesso de cargas elétricas negativas, que corresponde à carga elétrica da quantidade de elétrons em excesso, da quantidade de elétrons que tem a mais agora nesse corpo. Traduzindo, onde é que eu quero chegar? Qualquer quantidade de carga elétrica de um corpo, ela é igual à quantidade de elétrons em falta ou em excesso, vezes a carga elétrica do elétron. Agora, se tem elétron a mais, então essa carga é negativa. Se tem elétrons a menos, então essa carga elétrica é positiva. Então só tenho que tomar cuidado com isso. A carga do elétron é negativa. Então, se o corpo tem mais elétrons do que prótons, então a carga elétrica desse corpo vai ser negativa. Por outro lado, se o corpo perder elétrons, ele vai ficar com mais cargas positivas, ou seja, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Então a carga elétrica dele vai ser positiva. E mais uma vez, se o corpo tiver a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ele é um corpo neutro. Vamos aqui a um exemplo. Um átomo de cálcio perde 2 elétrons para 2 átomos de cloro. Um elétron para cada átomo de cloro. Forma-se assim o composto cloreto de cálcio. Calcule em Coulomb a carga de cada íon. Antes de resolver essa questão, é bom a gente lembrar que os químicos fizeram um trabalho belíssimo. Eles pegaram os átomos e conseguiram reunir numa tabela, que nós chamamos de tabela periódica. Basicamente, o que foi que eles fizeram? Os átomos que têm a mesma quantidade de prótons no núcleo, eles perceberam que tinham as mesmas propriedades. Então pegaram todos os átomos que têm a mesma quantidade de prótons no núcleo e chamaram de elemento químico. E basicamente, o que é que acontece? Você tem o elemento hidrogênio. Agora, por que um conjunto de átomos? Hidrogênio não é um só? Não, porque a quantidade de nêutrons no núcleo pode variar. Por exemplo, o átomo de hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Esse átomo de hidrogênio que tem apenas um próton, nós chamamos de prótilo. Agora, você pode encontrar também o átomo de hidrogênio com um próton e um nêutron no núcleo. A gente chama esse átomo de hidrogênio de deutério. E você pode encontrar também na natureza um átomo de hidrogênio que, beleza, ele tem um próton no núcleo. Para ser átomo de hidrogênio, ele tem que ter apenas um próton no núcleo. Mas você pode encontrar na natureza um átomo de hidrogênio com um próton e 2 nêutrons no núcleo. A gente chama esse átomo de trítio, mas é um átomo de hidrogênio. Então, basicamente, como é que a tabela periódica é organizada? Qual é a ordem dela? É a ordem crescente da quantidade de prótons no núcleo atômico. E essa quantidade de prótons no núcleo atômico a gente chama de número atômico. Então, o elemento de número atômico 1 é o hidrogênio. De número atômico 2 é o hélio. De número atômico 3 é o lítio.
Só que é bom saber que cada elemento desse na tabela periódica representa um conjunto de átomos. Você pode ter o lítio, ou seja, um átomo com 3 prótons no núcleo, mas a quantidade de nêutrons pode variar. E aí você tem o que nós chamamos de isótopos do lítio. O isótopo do lítio corresponde a um átomo de lítio, só que com uma quantidade diferente de nêutrons no núcleo atômico. Então agora eu posso resolver o problema. Eu tenho aqui o cloreto de cálcio. Para o surgimento dessa molécula, foi preciso que o cálcio perdesse 2 elétrons, então ele ficou com 2 prótons a mais. Então por isso que eu tenho aqui mais e mais, 2 cargas positivas, ou seja, 2 prótons a mais. Então vamos lá, se ele tem 2 prótons a mais, qual é a carga elétrica desse íon? E Marivaldo, por que agora você está chamando de íon? Toda vez que um átomo perder ou ganhar um elétron, a gente vai chamar agora esse átomo de um íon. Ou seja, o íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétron. Então, nesse caso, como ele perdeu 2 elétrons, ele tem 2 prótons a mais. Então, agora eu posso encontrar a carga elétrica aqui do cálcio. Por quê? Tem 2 vezes aqui o sinal de mais. Quer dizer que ele tem 2 prótons a mais. Ou, se você preferir, 2 elétrons a menos. Então, a carga elétrica dele corresponde a 2 vezes a carga elétrica do próton. Como eu sei que a carga elétrica do próton corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, então agora eu posso fazer a conta. 1,6 vezes 2, eu vou ficar com 3,2. Então, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Só lembrando, como é que eu fiz essa conta? Multiplicação de números decimais. Eu vou fazer a conta como se não tivesse vírgula. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Após fazer a conta, eu observo quantos algarismos eu tenho após a vírgula? 1. Então, eu volto a vírgula aqui, uma casa, 3,2. E conservo a potência de 10. Ou seja, qual é a carga elétrica do íon de cálcio? 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ou seja, uma carga positiva. Se eu quiser, eu coloco aqui até o sinal de mais, mas não precisa. Se não tiver sinal, eu sei que é uma carga positiva. Agora vamos encontrar a carga elétrica do íon de cloro. Observe que esse sinal de menos aqui significa que ele tem um elétron a mais, ou seja, uma carga elétrica negativa a mais. Então, qual é a carga elétrica dele? A carga elétrica dele é a carga elétrica desse elétron que ele tem a mais. E qual é a carga elétrica do elétron? Nós simbolizamos por menos E. E o que é esse E? Ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, qual é a carga elétrica do íon de cloro? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Outro exemplo. Quantos elétrons são necessários para se obter uma quantidade de carga elétrica igual a menos 1 coulomb? Então, vamos lá. Mais uma vez, eu sei que qualquer quantidade de carga elétrica vai ser igual ao número de elétrons em excesso ou em falta, vezes a carga do elétron. Se tiver elétron a mais, eu tenho uma carga elétrica negativa. Se tiver elétrons a menos, eu tenho uma carga elétrica positiva. Essa equação deixa claro para a gente que qualquer carga elétrica é um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar, ou seja, da carga elétrica do próton ou do elétron. Isso aí é o que nós chamamos de quantização da carga elétrica. Ou seja, não tem como você encontrar metade da carga de um elétron, 2 vezes e meia a carga do elétron. Não, sempre é um número inteiro. Ou seja, a carga de um elétron, a carga de 1 milhão de elétrons, de 1 bilhão de elétrons. Agora, nunca a quantidade de carga pode ser um número fracionário. Por quê? Porque por essa teoria eu não tenho como dividir a carga do elétron.
Então, a carga elétrica, ela é quantizada. Sempre obtemos a carga elétrica como um múltiplo inteiro da carga elétrica do próton ou do elétron. Então, vamos lá. Qual é a carga que eu quero obter? A carga de -1 coulomb. Uma carga negativa. Então, eu vou dar elétrons. O corpo vai ter um excesso de elétrons, um excesso de carga negativa. Então, eu já sei que a carga elétrica desse corpo é negativa, não é isso? Ele tem um excesso de elétrons. Qual é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, eu sei que eu vou ter uma carga negativa porque eu tenho excesso de elétrons. Vamos mudar de membro? Então, se eu mudo de membro, eu troco o sinal, não é isso? Então, eu vou ficar com 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes n é igual a -1, trocando de membro, 1. Então, o que é n? Eu tenho aqui um número multiplicando o n. Eu vou mudar esse número de membro. Se ele está multiplicando, ele muda de membro dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Muda de membro dividindo. Sempre que eu mudo um número de membro, ele vai realizando a operação inversa. Se aqui ele está multiplicando, qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Ele vem para cá dividindo. E agora, complicou. Como é que eu vou fazer essa conta? Esqueça aqui a potência de 10. Vamos dividir 1 por 1,6. Então, vamos lá. Quero dividir 1 por 1,6. Eu tenho aqui um número decimal. Vamos transformar no número inteiro? Vamos. Ó, vou correr a vírgula uma casa. 16. Se eu correr a vírgula uma casa aqui, ó, eu tenho que fazer o mesmo desse lado aqui. Ou seja, tem 1 correndo a vírgula uma casa, 10. Então, agora facilitou minha vida. Eu tinha uma divisão com números, ó, decimais, e agora eu tenho uma divisão com números inteiros. Só que 10 é menor que 16, sem problema. Eu acrescento um zero aqui e 0, aqui. 100 dividido por 16 dá 6. 6 vezes 6, 36. Para 40, 4. Vão 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Para 10, nada. Quero continuar essa conta. Acrescento um zero aqui. Preciso acrescentar um zero aqui? Não. É só continuar a conta. 40 dividido por 16 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 20, 8. Vão 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Para 4, nada. Quero continuar a conta. Acrescento um zero aqui. 80 dividido por 16, 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Vão 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Para 8, nada. Então, 1 dividido por 1,6 corresponde a 0,625. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu dividi 1 por 1,6, que deu 0,625. Só que a potência de 10 continuou aqui embaixo. Eu não mexi com ela, eu conservei a potência de 10. E agora, Marivaldo, o que é que acontece com essa potência de 10? Na matemática, a gente aprendeu o seguinte: se eu quero subir essa potência de 10, é só eu trocar o sinal do expoente. Ou seja, 10 a menos 19 está dividindo. Se eu quero subir, vai subir multiplicando, só que eu tenho que trocar o sinal do expoente. Como é menos 19, passa a ser 19. Agora, vamos escrever em notação científica. Para escrever em notação científica, o número que está multiplicando a potência de 10 deve estar entre 1 e 10. Pode ser 1, não pode ser 10. E observe que esse número é menor que 1. Então, eu vou ter que correr a vírgula aqui, uma casa. Então, eu tenho que n é igual a, vamos correr a vírgula uma casa, 6,25 vezes 10. Eu corri a vírgula uma casa para a direita,
Então, eu subtraio 1 aqui no expoente. Então, 10 a 18. Ó, peguei 19 e abati 1. Por quê? Porque eu corri a vírgula uma casa para a direita. Então, resumindo, se eu tenho um corpo com a carga de menos 1 coulomb, isso significa que ele tem 6,25 vezes 10 a 18 elétrons a mais. Ou seja, elétrons em excesso. Outro exemplo, um condutor metálico neutro recebe 2 vezes 10 a 16 elétrons. Sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine a carga elétrica total adquirida pelo condutor. Ele me deu a quantidade de elétrons que o corpo recebeu. Então, eu já sei que a carga elétrica desse corpo vai ser negativa, uma vez que ele vai ter excesso de elétrons. E qual a carga elétrica que esse corpo vai adquirir? Corresponde ao número de elétrons em excesso vezes a carga do elétron. Ou, se você preferir, vezes a carga elementar, que é a carga do próton, mas você sabe que essa quantidade de carga vai ser negativa, uma vez que esse corpo ganhou elétrons. Então, vamos lá. A carga desse corpo vai ser menos qual a quantidade de elétrons que ele ganhou? 1 vezes 10 a 16 elétrons. Qual a carga elementar? Qual a carga do próton? 1,6 vezes 10 a menos 19. E agora, como é que eu faço essa conta? Eu multiplico os números normalmente. 1,6 vezes 2. 2 vezes 6, 12 a 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Uma. Volta a vírgula, uma casa. Então, a carga vai ser menos 3,2. Agora eu multiplico as potências de 10. O que é que a matemática diz para a gente? Produto de potência de mesma base. Ó, a base é 10. O que é que eu devo fazer? Conservo a base e somo os expoentes. 16 mais menos 19, ou seja, 16 menos 19, como é que eu faço essa conta? Sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Ou seja, 16 menos 19, eu faço 19 menos 16 dá 3. E conservo o sinal do maior. Quem é o maior número? 19. Qual o sinal dele? Negativo. Então, a carga elétrica desse corpo vai corresponder a menos 3,2 vezes 10 a menos 3 coulomb. Mais um exemplo. 3 esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. A esfera A está inicialmente neutra e as outras duas estão carregadas com cargas QB 1,2 microcoulomb e QC 1,8 microcoulomb. Com a esfera A, toca-se primeiro a esfera B e depois a C. As cargas elétricas de A, B e C, depois desses contatos, são respectivamente. Então vamos lá, aqui eu preciso lembrar como é que eu eletrizo um corpo. O que é eletrizar um corpo? É pegar um corpo neutro e tornar esse corpo carregado positivamente ou negativamente. Então, lembrando, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso dando ou retirando elétrons. E a gente já viu os 3 processos de eletrização. Um deles é por atrito. Eu pego materiais diferentes e atrito. Então, eu sei que um material perde elétron e o outro ganha. Ao atritar materiais diferentes, o corpo que perdeu elétrons fica carregado positivamente. O corpo que ganhou elétron fica carregado negativamente. O outro processo de eletrização é por indução. Eu posso pegar 2 corpos neutros e estabelecer o contato e aproximar um corpo carregado positivamente. Então, os elétrons vão tender a migrar para a região próxima ao corpo carregado. Então, num corpo eu vou ter um excesso de cargas negativas, no outro excesso de cargas positivas. Se eu afastar esses 2 corpos, na presença do corpo carregado, o que é que eu vou ter? Vou ter 2 corpos carregados com cargas de sinais contrários.
um corpo carregado negativamente e o outro carregado positivamente. Já a eletrização por contato, eu pego um corpo carregado e estabeleço o contato com um corpo neutro. E aí as cargas elétricas se dividem. Se os corpos tiverem a mesma área, ou se os corpos são idênticos, é bom saber que as cargas se dividem igualmente. Se os corpos têm áreas diferentes, as cargas se dividem de qual forma o corpo com maior área fica com a maior quantidade de carga. E a gente viu que essa era a lógica do aterramento. Qual a lógica do aterramento? Eu ligo a carcaça de um aparelho, por exemplo, o gabinete do computador, ao planeta Terra. Qualquer excesso de carga neste gabinete vai se dividir entre o gabinete do computador e o planeta Terra. Quem tem a área maior? A área da Terra é infinitamente maior que a área do gabinete. Ou seja, a Terra acaba absorvendo todo o excesso de carga, acabando protegendo a gente de choques ao tocar no gabinete. E mais uma vez, o aterramento não é para o bom funcionamento do aparelho. O aterramento é uma forma que a gente tem para se proteger de choques elétricos. Então vamos à resolução. Eu tenho 3 esferas de mesmo diâmetro. Só lembrando aqui o que é o diâmetro. Se o diâmetro é o mesmo, eu sei que eu tenho 3 esferas com a mesma área. E daí, Marivaldo? E daí, se as esferas têm a mesma área, quando eu estabelecer contato entre elas, a carga elétrica ela se divide igualmente. E é justamente essa teoria que eu vou utilizar para resolver essa questão. Então, eu peguei o corpo A e estabeleci o contato com o corpo B. Ó, peguei o corpo A, eletricamente neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, e eu estabeleci o contato com o corpo B, que tem uma carga elétrica positiva. Então isso quer dizer que ele tem falta de elétrons. E qual a carga elétrica dele? 1,2 microcoulombs. Micro, Marivaldo, o que é micro? Um prefixo. Micro corresponde a 10 a menos 6. Ao invés de falar 0,1, 2, 3, 4, 5, 7, então ao invés de falar 0,000007 coulombs, eu posso falar 7 microcoulombs, ou 7 vezes 10 a menos 6 coulombs. Não é o único prefixo que existe. Existe também o mili, que é 10 a menos 3, existe o nano, que é 10 a menos 9, existe o pico, que é 10 a menos 12. Ou seja, eu posso escrever 0,008 coulomb, que eu sei que é 8 vezes 10, vou pegar a vírgula, 1, 2, 3 casas, vou deslocar 3 casas. Então, 8 vezes 10 a menos 3 coulomb, e eu sei que 10 a menos 3 é mili, ou seja, 8 milicoulomb. Mas o que eu preciso saber para resolver essa questão é basicamente saber que a carga total vai se dividir igualmente, uma vez que esses corpos têm a mesma área, pois as esferas têm o mesmo diâmetro. Então, qual a carga total? 0 mais 1,2 microcoulomb. Então, 0 mais 1,2 é 1,2 microcoulomb. E o que é que vai acontecer com essa carga? Ela vai se dividir igualmente, já que os corpos têm a mesma área. Então, metade de 1,2, 0,6 microcoulomb. Essa vai ser a carga agora do corpo A. E 0,6 microcoulomb, essa vai ser agora a carga do corpo B. Basicamente, o que foi que eu fiz? Dividir igualmente. Metade da carga total foi para o corpo A e a outra metade ficou no corpo B. Agora, eu peguei o corpo A, como ele está aí, com a carga de 0,6 microcoulomb, e estabeleci o contato com o corpo C, que tem uma carga
de 1,8 microcoulomb. Qual a carga total neste momento? 0,6 mais 1,8. Como é que eu faço a adição com números decimais? Vírgula embaixo de vírgula. 8 mais 6, 14, vale 1. 1 mais 1, 2, vírgula embaixo de vírgula. Então, a carga total neste momento, estabelecendo o contato do corpo A com o corpo C, corresponde a 2,4 microcoulomb. E o que é que vai acontecer com essa carga total? Vai se dividir igualmente. Então, metade para o corpo A e a outra metade para o corpo C. Então, a nova carga do corpo A é metade de 2,4 microcoulomb, ou seja, 1,2 microcoulomb. E a carga elétrica do corpo C agora, metade da carga total, ou seja, também 1,2 microcoulomb. Agora, só lembrando, como fazer essa conta mesmo? 2,4 dividido por 2. Vou transformar esse número aqui no número inteiro. Então, a vírgula vai correr uma casa. Então, 24. Se a vírgula correr uma casa aqui, vai ter que correr uma casa aqui também. Então, eu vou ficar com 24 dividido por 20. 24 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 0, 0. Para 4, 4. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Como 4 é menor que 20 e eu quero continuar a conta, coloco 0 aqui e uma vírgula aqui. 40 dividido por 20 dá 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Então, 2,4 dividido por 2 corresponde a 1,2. Então, no final das contas, a carga do corpo A ficou 1,2 microcoulomb. A carga do corpo B ficou 0,6 microcoulomb. E a carga do corpo C ficou 1,2 microcoulomb. Ou seja, a resposta correta é a letra D.